Mas amém. Bem, então. Uns 2 minutinhos de vídeo dá pra falar bastante. Dá. Eu tô gravando agora uma sequência de vídeo, até mandei pra você, né, sobre o tema Pombinha mesmo. E eu tinha separado, acho que pro Eric foi sobre o filho pródigo. Ele, no caso, ele tinha lugar à mesa, ele decidiu sair. O do Procópio eu mandei do discípulo de Emaús, aí meu pai ia falar sobre a última ceia. Daí eu, lendo na época a história de Saul, no comecinho da história dele, fala algo interessante que ele não era. Ele fazia parte da tribo de Benjamim, mas não era uma pessoa tão importante assim na coisa. E ele conta que as ovelhas dos pais dele se extraviaram, pelo menos aqui na minha não fala ovelha, fala burro. Não sei, algumas versões falam ovelha, outras falam burro. É. Mas extraviou e tal, e ele foi procurar. Só que ele não conseguiu, ele não conseguiu achar e falou assim, vamos desistir aqui, vamos parar. E senão meu pai vai começar a preocupar mais com nós do que com as próprios gado que perdeu. Aí o servo tava com ele e falou assim, não, mas vamos continuar, tem um profeta lá pra frente lá, que ele pode nos dizer onde a gente tem que ir. Nisso era Samuel, daí ele começa a trilhar o caminho que depois na frente você vê que Deus já tinha falado para Samuel que o menino da tribo de Benjamim ia se apresentar a ele pra cuidar e tal. E aí depois Samuel chama ele pra ir no lugar alto, que é o lugar de sacrifício, pra eles irem lá ter um banquete lá e tal. E Saul sobe junto com o servo, né? E lá eles têm esse banquete e eu queria falar mais, sabe? Sobre esse lance de alguém que não tinha. De que um dia atrás não tinha nada e um dia depois estava sentado com as pessoas mais importantes da, da nação, assim, na época, junto com Samuel, junto com os caras, sabe? Eu acho que eu queria conversar sobre isso, sobre esse lugar que Deus tira a gente e esse lugar que Ele nos colocou perante a cruz, sabe? Embora seja o Velho Testamento, mas não adianta, né? Tudo faz parte da Bíblia, acredito que o Velho aponta pro Novo. É, cara, é uma história assim, é peculiar, né, cara? Meio bizarra até, né? É, Porque você olha assim pra história de Saul, é até estranho assim que ele não conhecia quem era Samuel. Né? A vida dele espiritual, entre aspas, não é, talvez não fosse uma vida tão ativa assim, sim, já que todo mundo conhecia o vidente, o profeta. né? Mas, não, onde esse cara mora, o que esse cara faz, que ele não sabe quem é Samuel. Tanto que o servo dele foi falar, ó, tem um profeta que mora aqui numa cidade aqui, e ele pode falar onde que tá as ovelhas, né? Na ovelha, no caso aqui na NVI, eles colocam jumento. Fala jumento, ele fala burro aqui. A burro? Ah, é É, quase a mesma coisa. é, E aí, cara, essa passagem é esquisita, assim, bizarra, que ele é um cara que ele fala que ele não, quando não é ele que fala para procurar o profeta, é o servo, né? mano, Mas ele no coração dele se dispõe, poxa, mas a gente não pode ir nesse cara sem levar nada. sim. E o cara é tão assim esquisito que o pai dele, né, tinha os jumentos, tudo, e ele fala, poxa, mas eu não tenho nada. O cara É tá mesmo? tão, o servo O dele que tinha. servo que tinha. Não, eu tenho 3 moedas de prata aqui, cara. Nossa, o negócio tá feio mesmo, né? E aí só falta falar assim, nossa, eu não gosto de dever pra gente mais pobre que eu, né? Aí no caso ele ficou averso aí. E quando ele chega lá no Samuel, ele meio que já tá esperando, né? Igual você Sim. falou. Deus já tinha falado pra ele que ia levantar um rei. E era esse cara, que ele não tinha uma vida com Deus assim assídua, né? Ele não tinha assim um histórico espiritual violento, né? Era alguém conhecido. Não era alguém conhecido, muito menos conhecia É. quem era conhecido, né? Uhum. Ele não, ele é um cara assim que Deus escolhe pessoas. Eu acredito que a parte dessa escolha de Saul também, olhando para a vida posterior dele, meio que faz um contraponto para apontar também para Davi, que dali também Sim, da linhagem de Davi viria também o Messias, né? sim. Apontava ali de alguma forma. Mas é interessante como que Deus faz essas coisas, né? Nesse processo todo de escolha, talvez ele seria o menos provável ali. E Samuel, quando olha para ele, Samuel, mais uma vez, cara, ele se impressiona ali com a aparência dele. Porque a Bíblia fala assim que o homem mais alto de Israel batia no ombro dele. Né? E lá na frente, quando Samuel foi apontar
Saul para o povo, ali quando foi escolher ali quem ia ser o rei, Saul ele estava ali escondido dentro de umas bagagens lá, né? Ele meio que esconde. E aí Deus fala para ele, olha, tá aí sim, mas tá escondido. E de repente Saul se levanta e o argumento de Samuel para a escolha de Saul para convencer o povo é justamente a estatura, a aparência física, Sim. que era importante. Que era importante no certo sentido porque as pessoas olhavam para aquele cara e enxergavam nele a postura de um guerreiro. Respeito, né? Exatamente, exatamente. E que é a mesma coisa que Samuel fez quando entrou lá na casa de Jessé depois. É. Que ele olhou o irmão de Davi, é isso Ele, aí, né? é isso aí. O antigo foi assim, né? Exatamente. E aí é onde Deus fala para Samuel. Então Deus trata ali de algumas formas, né? Uhum. E Deus fala para Samuel, os homens olham a aparência. Os homens naquele caso era ele, né? É. Mas eu olho o coração. Ou seja, na mesma forma que você olhou da outra vez, você está olhando agora. Calma, relaxa, Sim. pai. Vai ser assim, né? Não vai ser assim. Então tem essa questão também. E Samuel olha para ele e ele não enxerga a bagagem espiritual dele. Ele não enxerga em Saul, até porque não tinha nada. Uhum. Talvez ali um compromisso exposto com o Deus de Israel, Sim. né? Talvez Saul nem sabia que ia ter aquele sacrifício ali de comunhão, se não estou enganado. Nem sabia de nada. Que cara que é esse aí? Mas Deus escolhe ele. Né? Deus escolhe ele e ele mesmo não querendo. É interessante isso aí que você falou, que pegar um cara desse e honrar ele é difícil. É. Pegar um cara assim que não tem nada para, entre aspas, para servir, o servo dele tinha grana, o cara não tinha, Uhum. né? Não tinha nada para apresentar naquele momento, é complicado. E muito menos sentar à mesa com pessoas assim. Sim. Né? A gente vai ver ali no versículo 6, no versículo 6 não, no versículo 22, ah, que eles estão sentados à mesa ali, Saul chega ali para Samuel e ele começa a mostrar preocupação com as ovelhas do pai dele e Samuel, ó, relaxa, já encontrar as ovelhas, vem cá, você vai passar a noite comigo, cara. E naquele banquete onde estava todo mundo, era comum aquele tipo de reunião, né? Aquele sacrifício lá, aquelas coiseiras. E até no sacrifício que era feito ali tinha lugar de comunhão, lugar de mesa, uma sala específica, ou seja, Deus falando para todo mundo, olha, vocês vão oferecer sacrifícios, vocês vão oferecer adoração a mim, sacrifícios. E nesse ambiente de sacrifício, de adoração, precisa ter um lugar onde as pessoas vão se reunir para se relacionar, cara. Sim. Precisa ter um lugar. Eu gosto de um texto, cara, de, de Êxodo 24. Êxodo 24. Que quando ali Moisés ele ia subir para o monte, e Deus fala para ele, ó, subam o monte para encontrar com o Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância, ou seja, fiquem de longe. Sim. Somente Moisés vai se aproximar do Senhor, os outros não. Também o povo não subirá com ele. E aí Moisés fala com o povo tudo isso, e o povo fala, beleza, nós vamos obedecer. Só que aí no versículo 9, cara, no versículo 9, fala assim que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e as 70 autoridades lá subiram. E viram o Deus de Israel. Ou seja, o que Deus fala para Israel era só para Moisés subir ali. É claro que lá no topo, lá ficou só Moisés, mas era só para determinado lugar ali, é só para Moisés subir. E eles subiram todo mundo, as 70 autoridades, Nadab e Arão. E viram Deus de Israel, no versículo 10, cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus, depois comeram e beberam. Ou seja, eles, cara, qual que é a reação daqueles que olham para Deus? Né? A gente fala, nossa, a gente vai pirar. Mas a palavra de Deus fala assim, que eles viram todo esse esplendor de Deus. Aí depois eles tiveram um momento de comunhão. Eles tiveram um momento que a gente chama, né? Um momento de mesa. Eles viram Deus, eles comeram e beberam. E dentro do propósito de Deus, cara, em todo lugar onde Ele estabelece para adoração, tem que ter um lugar para comunhão. Todo lugar, né? E esse é o lugar que a gente fala, né? A igreja é o lugar onde Deus mora, a igreja é o lugar onde Deus quer habitar.
que é o lugar onde, quando a gente se reúne para adorar, precisa ser também um lugar de comunhão. E quando o Saul, ele se apresenta ali para Samuel como alguém que não tinha nada, alguém que não era ninguém, embora o pai dele tivesse jumentos ali, tivesse uma posse ou outra, Saul coloca ele num lugar de comunhão. Naquele ambiente de adoração, naquele ambiente estabelecido, um lugar para se apresentar a Deus, também era um ambiente de comunhão. E Samuel é tão assim guiado por Deus nesse sentido, cara, que quando Saul chega, ele separa a melhor parte Da coxa ali, né? Exatamente, cara. E isso era exatamente para honrar aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa que diante de todo mundo que estava ali, que ele era alguém honrado, ele era alguém que merecia essa honra, né? Hoje, entre aspas, a cultura da honra tá meio que deturpado, né? Não é a cultura, o pessoal gosta da cultura do me honra, né? Uhum. Vem cá me honrar. Me honra, eu te honro. Exatamente, cara. Só que a Bíblia ensina o contrário a respeito da honra. É do menor para o maior. É. Honra todos, do menor para o maior. E pegar um cara desse, igual o Saul, colocar ele à mesa, quebrar todos esses paradigmas, segundo o próprio plano e propósito de Deus. Porque Deus estabeleceu que todo lugar de adoração também tem que ser um lugar de comunhão. Sim. E pegar um cara que não tinha nada e oferecer o melhor para ele, com certeza ali em volta de Samuel, tinha pessoas melhores. É. Tinha pessoas melhores. Com certeza ali em volta do meio daquele povo tudo ali, tinha líder bom, tinha sacerdote fiel, mas olhar para alguém que não sabia o que era aquela situação Não tava não entendendo nada, né, cara? e dar a melhor parte para ele, não só a melhor parte, mas num lugar de mesa, isso significa muito pra gente. A gente tem que aprender muito disso. Né? As pessoas elas querem ser honradas em lugares de exposição. Né? Elas gostam que os nomes delas sejam falados. Diante das câmeras, né? Exatamente, cara. Quando tá as pessoas vendo, quando tem alguém para aplaudir, Sim. né? Mas a Bíblia ensina, cara, o melhor lugar ou o lugar mais sincero para se honrar alguém é na mesa. É na mesa, é numa comida, numa refeição. Porque quem faz isso na mesa é porque viu Deus. Sim. Assim como lá em Êxodo eles viram. Eles viram Deus. Eles sentaram, eles comeram e eles beberam. Porque quando a gente senta à mesa, a gente se torna igual, cara. E se honrar alguém que é igual a você é complicado, cara. O cara é igual eu, ué. Aí eu vou honrar ele pra quê? Não tem nada de melhor ali. E olhando os nossos olhos, o melhor ali era Samuel. Ele que deveria ser honrado. Tanto que essa é a intenção do coração de Saul. Nossa, a gente não pode chegar nesse cara sem ter nada. E eu não tenho nada. E eu não tenho. Eu não tenho nada. Só que quando ele senta à mesa, ele recebe o contrário da expectativa dele. Sim. E na presença de Deus, a expectativa de qualquer um quebra, cara. Na presença de Deus, a expectativa de qualquer um quebra. Porque às vezes a gente tem esse ímpeto no coração, né? Lógico, de não se achar digno de nada. E entre aspas, isso é um sentimento até louvável. Mas Deus quebra essas expectativas quando ele pega, tá, eu sei que você não é, cara. Mas mesmo assim eu te escolhi. Eu te honro. Entendeu? E isso é o sentimento que a gente precisa ter um com o outro. Né? Olhar para aqueles que são iguais e honrar. Dar a melhor parte. Né? Melhor parte. Você falando de honra, ontem eu tava estudando um pouco sobre isso, pra chegar lá, pelo menos o Lanzinho, não vai ser só o Lanzinho que vai falar, tem que falar pra nós alguma coisa. Não, misericórdia, cara. Brincando. Mas eu tava estudando sobre o servo, que fala, tava com ele. Porque a Bíblia não cita nome do servo, não fala quem que era o servo, devia ser um dos milhares, talvez, de servos que o cara lá tinha. E eu estudando sobre ele e tal, e a gente vê que esse servo ele dá duas direções para Saul. Ele dá uma direção espiritual primeiro, que lá em 1 Samuel 9,6 ele fala assim, tem um profeta aí que ele pode nos ajudar. Ele, querendo ou não, ele dá uma direção para Saul, para ele seguir o propósito que Deus tinha para ele. Se não fosse o servo para falar isso, Saul não chegaria no lugar para se encontrar com Samuel. E a segunda direção que esse servo dá é uma direção financeira, que eu acho a mais legal. Que ele investe, ele tira do próprio bolso para investir ali na caminhada de Saul. E se ele não tira o dinheiro, você mesmo falou, Saul, no cara não tinha dinheiro. O que será que esse cara não tinha dinheiro, não? Eu depois fiquei pensando, pô, cara, o servo investiu na vida de Saul para que Saul pudesse sentar mesmo, sabe? E Deus falava muito comigo sobre isso, que se a gente, às vezes Deus vai colocar pessoas na nossa vida assim, que a gente vai ter que investir tempo e investir às vezes até do nosso bolso financeiramente para
para ajudar essa pessoa a encontrar o lugar dela de propósito na mesa e tal. E enquanto Deus falava muito sobre isso comigo, eu fiquei pensando, pô, cara, será que o servo se assentou na mesa com eles também? Eu achei lá que 1 Samuel 9,19 fala assim, você e o seu servo comerão comigo. Então, assim, a gente não tem o nome do servo, a gente não tem nada do servo, mas ele se assentou à mesa. Sabe, a gente não tem nada sobre esse cara, a Bíblia não cita nada sobre esse cara, é um cara desconhecido. Mas como às vezes o Douglas ele sempre diz, né, que um líder de verdade é aquele que não precisou aparecer, assim, sabe? Chegou um ponto que ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe quem você é, mas você tava lá. Exatamente. E depois, no finalzinho ali, Samuel fala pra ele, ó, manda o seu servo aí. Aí na frente. Manda o seu servo aí, você vai ficar aqui comigo, que eu vou te falar algumas coisas. Depois que É, ele... Ou seja, cara, a coisa mais difícil pra alguém sair de cena, né, é mano? sair de cena, cara. Sair de cena. É sair de cena, é olhar, é investir. E depois, quando Saul foi rei, não sei se não foi mencionado. Não, nada. Ó, gente, queria agradecer o servo Joaquim. Nossa, eu não sabia nem que é. Me ajudou, ela tá precisando. Tava precisando, ele me deu uma direção, tudo. Cara, e às vezes Deus vai usar a gente pra ser essa pessoa, cara. Que vai impulsionar. Eu nunca mais achei o nome de Ananias, que é aquele cara que orou por Paulo na Bíblia. Sim. Nunca mais. O de Paulo eu vi. Bom, né? Ganhou um monte de gente, bastante. Ganhou um monte de gente, mas às vezes Deus vai usar a gente assim, cara. Deus Ele vai... tá falando de honra, né, mano? O cara honrou e saiu de cena. Acho que é muito isso, a mesa é muito isso, né? A gente não. A gente tá sentado no mesmo patamar, assim. Embora a sua financeira ali, o dinheiro que você tem na mesa não vale de nada. A posição que você tem na sociedade não vale de nada diante da mesa, assim. Né? Até fala quando Jesus chega no jumento ali, todo mundo pegou suas capas e jogaram no chão e disse que as capas eram a autoridade que eles tinham. Então o cara podia ser qualquer coisa ali. Diante de Cristo, a gente se transforma, a gente fica do mesmo jeito. E a mesa ela tem esse poder, sabe? Que a gente senta na mesa, você pode ser mais alto, mas a gente fica no mesmo patamar, sabe assim? De direção. E eu acho isso muito louco, cara, porque a gente tem que aprender muito a servir, sabe ser? Exatamente, cara. E tipo, o servo só não criou caso ali, porque ele sabia que ele era servo. Né? Se fosse outra pessoa, se fosse um general de guerra, estilo Naamã, na minha terra tem rio, cara. Tem rio melhor, entendeu? Eu trouxe ele aqui, eu quero uma bordinha dessa aí, lembra de mim. Então, cara, a mesa ensina a gente nesse lugar. É isso aí, cara. Não tem melhor, não tem pior. Não tem mais bonito, mais feio, não tem diante de Deus, não tem os especiais, os filhos queridos, mas tem aqueles que querem servir um ao outro, cara. Porque Samuel também, ele poderia falar, poxa, eu sou profeta aqui, né? E Samuel foi um dos maiores profetas de Israel, né? Então ele poderia exigir parte daquilo ali, mas ele abdicou daquilo que talvez fosse um dos direitos dele para também mostrar que Deus também tem uns propósitos na mesa, de honrar outras pessoas. Né? Tanto ele abdicar para dar para Saul, quanto aquele servo de entender que o papel dele, o propósito dele nessa caminhada do outro também foi cumprido. Sim. Cara, quando a gente entender que não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro, cara, mano, acabou. Quando Israel estava naquele processo de conquistar a terra prometida, e eles iam atravessar o Jordão, a tribo de Manassés e a tribo de uma outra tribo, acho que é a tribo de Gad, eu não lembro qual tribo que era, de Ruben, Manassés e metade de uma outra tribo lá. Eles não queriam atravessar. Eles chegaram em Moisés e falaram o seguinte: olha, a gente gostou dessa parte aqui para cá do Jordão, a gente pode ficar com ela e a gente já fica aqui, problema resolvido. E aí Moisés falou para eles: vocês podem ficar com essa parte do Jordão, porém vocês vão ir atravessar o Jordão e ajudar os seus irmãos a conquistarem a parte de lá, porque depois vocês voltam. Não tem a ver com o propósito, com aquilo que vocês vão conquistar aqui, mas tem a ver com uma nação. Ou seja, tem a ver com, tipo, agora eu já consegui o que é meu, cada um por si, Deus por todos, eu vou aqui interceder, né? Mas tem a ver com você sair do seu lugar, do seu conforto, da onde você escolheu para estar, para ajudar o seu irmão a conquistar. E é aquilo que você falou, é investir no outro, sabendo que você já tem o seu.
sabendo que, tipo, não, vou investir no outro porque o próximo da fila sou eu. Não, eu já recebi. Porque eu já recebi, eu vou. Eu já tô passando. Exatamente. Não é eu vou fazer para me conseguir a minha bênção. Deus já está me abençoando, eu já sou abençoado em Cristo, cara. Eu já recebi algo que muitas pessoas, uma riqueza que milionário não pode comprar. Então, a partir daí, a gente começa a honrar, a gente começa a servir, a gente começa a abdicar, né? Olhar para o outro e falar, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Talvez nesse ponto que você falou, né? Um direcionamento espiritual, né? Cara, olhando para sua vida, eu acho que caminho por essa direção aqui, ou financeiramente, e é difícil, cara. É difícil. Porque imagina só para aquele servo, ele não era um cara abastado. Né? Dá 3 moedas de prata, ele não fala que ele tinha mais. Ele deu tudo que ele tinha também. Exatamente. E no caminho de volta da casa dele, como que ele ia comer, o que ele ia comprar, ninguém sabe. Mas o coração de servo é isso aí, cara. Ele não dá, ele não faz as contas, né? Ele faz as contas. Ah, não, eu ajudei a pessoa, mas eu nem ligo, não. Né, deu coração bom. Eu ajudei quanto você ajudou? Ele tem um número certinho, né? X valor, 79 centavos, né? Ô, louco, nem ligou. O cara sabe até os centavos que deu, mas esse servo não contabilizou isso. Não contabilizou. Talvez ele não sabia que Saul ia ser rei. Né? Ele não sabia, porque estava só no. Nem Saul sabia. Estava só no coração de Samuel. Mas para ele estava o quê? Eu preciso ajudar o meu senhor a encontrar a jumento do pai dele. Esse é o propósito de eu estar aqui. Esse é o propósito. Entender isso aí faz toda a diferença. Sim. É isso aí. Muito bom. Nosso tempo de horário. Tem um tempinho bom. Muito bom? Cronometrou aí? Não? Tá bom, obrigado, velho, viu? Não, cara. Deus abençoe mesmo. Amém. Vai ter mais vezes aí, vamos fazer mais. Amém, cara. E, cara, é importante, cara, esse termo aí. Eu sei que já venceu aí, mas, cara, se a gente aprender a caminhar com isso aí, cara, caminhar nesse negócio de mesa, de casa, de família, cara, acho que a vivência da igreja vai ser algo diferente. Cara, eu tenho uma passagem, João capítulo 12, cara, fala assim que Jesus ele estava na mesa na casa de amigos dele. Marta, Lázaro, e faltava uma semana depois ele ia morrer, cara. O cara sabia que ele iria cumprir o propósito dele ali em Betânia, ali próximo ali de Jerusalém, mas uma semana da morte dele, ele preferiu estar na casa dos amigos, cara. E ali fala que Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Aí de repente vem Maria lá que jogando óleo lá, quebrando as coisas, adorando, cara. Esse ambiente de altar, ambiente de adoração e ambiente de mesa. Viagem, né? Amém? É isso aí, irmão. Deus abençoe. É nóis. É isso aí, gente.